Meus irmãos, mais uma vez com a paz do Senhor, amém? Amém, Jesus. Vamos já cumprimentar nossos irmãos ouvintes, dizendo assim: a paz do Senhor. Irmãos ouvintes, a vitória é sua, é nossa, pelo nome e pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Quem pode glorificar ao Senhor com palmas, glória a Deus. Sem mais perda de tempo, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 17. Nós vamos meditar em 4 versículos nessa noite. Gênesis capítulo 17. Primeiramente o versículo 4 e 5. Depois nós vamos ler os versículos 15 e 16. Glória a Jesus. Todos encontraram, amém? Amém. Então, Gênesis capítulo 17, versículo 4 e 5 diz assim: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Agora os versículos 15 e 16. Disse Deus mais a Abraão: a Saraí tua mulher não chamarás mais pelo nome Saraí, mas Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Glória a Deus. Me ajude no instante de oração. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez queremos te agradecer pela rica oportunidade que o Senhor nos tem concedido de estarmos na tua casa, nesta casa de oração. Deus, glorifica mais uma vez as tuas misericórdias e vem usar este pequeno homem na presença do teu Espírito Santo. Prepara, Senhor, os nossos corações para receber a palavra, Senhor, que vem do alto, que vem do céu. Sim, ó Deus, o alimento que o Senhor sacia a nossa alma, e nós te agradecemos nessa vitória que há no nome e no sangue de Jesus. Glória a Deus. Você que pode, tome o seu assento, e assim que possível, dê uma salva de palmas para Jesus, porque Ele se faz presente e merece toda a honra e toda a glória nessa noite. A palavra do Senhor que nós lemos vai contar a história de um homem e de uma mulher de fé. E o que eu quero trazer nessa noite é falar um pouco sobre os processos antes das promessas. Existe um processo na vida de todo homem, de toda mulher, escolhido por Deus, antes que você alcance as promessas de Deus na sua vida. Interessante é notarmos que todas as promessas de Deus em nossa vida, que nós recebemos, ela não condiz com a nossa razão. Deus muitas vezes faz promessas de resgatar uma pessoa, e você encontra essa pessoa na Umbanda, no Candomblé. Muitas vezes Deus faz promessas para levantar um pregador, e muitas vezes ele não está no púlpito, mas ele ainda está carregando uma garrafa de pinga no seu braço. Muitas vezes Deus fala que vai levantar uma mulher dirigente do círculo de oração, mas ela não está na igreja, está numa casa de prostituição. Mas as promessas de Deus são exatamente para que nós possamos entender que não há coisa demasiadamente difícil para Deus, que Ele é o Deus do impossível. E que nós que estamos aqui essa noite, também sobre a vista de alguém, éramos um caso impossível. Olha só que interessante. Abraão e Sara recebem um chamado de Deus, e a primeira coisa que eles precisam passar nesse novo processo, ante as promessas de Deus, é abandonar os seus deuses.
seus costumes, suas práticas. E quantos de nós que nasceram no catolicismo romano, quantos aqui tinham uma imagem na sua casa, um terço, para ajoelhar, fazer sua reza, e acreditavam estar certos? Outros vão dizer: eu cresci numa igreja, mas de porta larga, e descobriram que a graça que pregam naquela igreja não é a verdadeira graça de Cristo, porque pregam um evangelho maltrapilho, sujo e imundo, de um Jesus barbudo e cabeludo, que permite você viver todas as alegrias da sua carne, e não requer nada de você, não requer nenhuma renúncia. Então, Deus te chama para uma promessa, e você descobre que é necessário abandonar os seus deuses, porque não eram verdadeiros. Aquele Jesus da porta larga, ele é tão poderoso quanto o Jesus do catolicismo, continua preso na cruz, não ressuscitou, porque não se fala de santidade, só se fala de obras carnais, terrenas, que nada servem para nós. Então, de repente, você se depara que Abraão, quando foi chamado por Deus, ele veio de uma família de idólatras. E eu acho interessante nós pensarmos, né, quão difícil deve ter sido explicar esse Deus para a sua família. Chega o seu pai: Abraão, tenho visto que você não tem mais acendido uma velinha preta. Abraão, tenho notado que na sua cabeceira não tem mais os pequenos deuses. O que está acontecendo, meu filho? Você está doente? Você está incrédulo? E Abraão olha e diz: não, pai, nunca tive tão vivo e avivado, porque conheço o Deus verdadeiro. Deus verdadeiro, Abraão? Que Deus é esse? Me mostra esse Deus. E Abraão diz: pai, não posso te mostrar, porque esse Deus é invisível, não se vê. Mas como você sabe, Abraão, que esse Deus existe? Porque nós o sentimos, ele habita em nós, como o vento, pai, que nós não vemos, mas nós sentimos a sua presença. Assim é o Deus que se apresentou a mim, o Deus invisível, mas real, o Deus que não foi feito pela mão de um artista, de um esculpidor de madeira ou de pedras preciosas, mas as suas mãos fizeram todas as coisas. É esse Deus, pai. E alguém deve ter que dizer: Abraão está ficando doido. Você lembra o que aconteceu com você quando saiu do catolicismo e toda a sua família era católica? Diz: olha, lá vai os desviados. Não era assim? Os incrédulos. E de repente você saiu de uma igreja de porta larga e toda a sua família está lá. E aí olham para você: ó, o santarrão, acha que é demais. O nosso pai Abraão, a nossa mãe Sara passaram por isso. Mas isso é apenas um processo antes da promessa de Deus, porque é uma preparação. A fé precisa ser provada para ser aprovada. Você já pensou, se eu pegasse algo de muito valor, né, como uma pérola, e desse para a Rebeca, que tem apenas 11 meses, ela ia pegar aquela pérola e enfiar na boca, ia comer, ia jogar no chão, porque ela não sabe o valor daquilo. Mas quando Deus nos prepara com os processos que vêm antes da promessa, é justamente para que nós possamos valorizar tudo aquilo que Deus vai colocar em nossas mãos, tudo aquilo que Deus vai nos confiar, para que a nossa fé seja uma fé vívida, eficaz em Deus, que não desiste por qualquer coisa. Quantos que voltam atrás por uma enfermidade? É um casamento acabar, acabou a esperança em Jesus também. É um filho desviar, eu não acredito mais nas promessas de Deus, porque a fé não foi aprovada, foram reprovados, deixaram a Jesus por causa de situações e circunstâncias que acontecem em nossa vida. Engraçado é que Romanos capítulo 4, versículo 3, vai dizer: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. A nossa vitória muitas vezes depende da nossa confiança no Senhor. Não quer dizer que confiando no Senhor, logo você vai ver a restituição do casamento, você vai ver o seu filho entrando na igreja,
Você vai ver a sua vida financeira mudar. Não quer dizer isso, mas quer dizer que todas essas coisas que estão à sua volta, ao seu derredor, não impedem você de servir a Deus. Você não negocia a sua fé. Se Ele voltar, amém, eu serei feliz. Mas se não voltar, eu permanecerei com Cristo. Se o meu casamento for restituído, eu pularei de alegria ao Senhor. Mas se eu tiver que viver uma vida sem o meu cônjuge do lado, eu não negocio a minha fé em Jesus Cristo, porque você sabe o preço que foi pago lá na cruz do Calvário pela tua alma. Foi um preço de sangue. Não foi por ouro e por prata, que são coisas corruptíveis, mas foi pelo próprio sangue de Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo ponto que eu notei é que, além dos seus costumes, Abraão teve de deixar a sua família, a sua cidade, os seus amigos. Quantos de nós aqui tiveram que deixar a mãe doente, o pai velhinho, o filho, a filha casado por um lado para outro, mas havia um chamado na sua vida. Você teve que vir, era mais forte, te queimava os ossos. Você não podia se contentar em estar naquele meio, porque Deus havia te chamado para se retirar do meio deles, porque havia uma obra para ser feita e ela ainda não está completa. Porque a Bíblia vai nos dizer que, se nós cremos, não somente será salvo nós e também a nossa casa. Louvado e agradecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não foi fácil para Abraão ter que sair da sua parentela. Muitos aqui crescem numa cidade, às vezes numa pequena cidade, você conhece todo mundo. Às vezes você conhece quem começou a padaria, o mercado, era amigo do seu pai, se tornou seu amigo. E ali é cômodo, é gostoso, né? Quando você precisa de uma ajuda, ter a família por perto é muito bom, porque rapidamente você consegue um auxílio. Mas e quando Deus te manda para uma terra distante? E quando Deus te chama pela fé, para que você deixe, né, esse lugar, como o passarinho, que quando começa a crescer as suas penas, né, em relação à águia, vou usar o exemplo da águia, que diz que a águia, quando tem seus filhotes, ela faz um ninho entre rochas que tem as suas pontas afiadas, e muitas vezes até entre espinhos. E ao passar do tempo, como ela vai vendo que os filhotinhos vão crescendo, ela vai esfarelando o ninho, e os pezinhos vai picando a pedra, vai cortando, vai incomodando. Por quê? Porque é necessário pular fora do ninho e começar a bater asa. Tem muita gente que, se estivesse no meio da família, fica ainda colocando a sua fé em cima do outro. Não, minha mãe ora por mim. Não, meu pai ora por mim. Não, minha tia vai orar por mim. A minha irmã vai orar por mim. Não, Deus está te tirando do meio deles para que você tenha uma vida com Deus. Porque a salvação é individual. Tinha muita gente no meio da sua parentela que estava dependente de oração, se tornando, né, o tão famoso crente 6 horas. 6 horas por mim, mas ele não orava. Eu estou bem, né? Minha mãe está orando, meu pai está orando, minha tia, meu irmão está orando, mas ele mesmo não orava. Então Deus precisou tirar você, como a águia tira os seus filhotes do ninho. Para quê? Para que você bata asas. Porque Deus não te chamou para que você vive, né, de testemunho do que aconteceu na vida do seu pai e da sua mãe. É para que você tenha os seus próprios testemunhos. Deus te chamou para um relacionamento com Ele. Não é para que você se apoie em muletas, se apoie em pessoas. Não, cresça, apareça na presença de Deus. Não para os homens, porque importa que Deus seja glorificado. Olha só, a Bíblia vai falar em Mateus capítulo 10, versículo 37. Quem ama mais o seu pai ou a sua mãe não é digno de mim, disse Jesus Cristo. E quem ama mais o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, também não é digno de mim. Você teve que fazer uma escolha. Foi difícil deixar a cidade que você nasceu.
foi difícil deixar a sua parentela, foi difícil deixar os seus amigos, mas para você era mais importante viver as promessas de Deus na sua vida. Louvado e bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quantas vezes, irmãos, nós passamos alguma dificuldade e procuramos alguém que possa estender as mãos. E às vezes nós pensamos, olha, se eu estivesse perto da minha mãe, se eu estivesse próximo do meu pai. E isso pesa o nosso coração. Mas Deus não deu ordem para nós retornarmos. É parte do processo ante as promessas de Deus. Provérbios capítulo 27, versículo 10 vai dizer: melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Melhor é você ter alguém aqui na igreja perto do que você ainda está estreitando lá na tua casa, então em outro estado, em outra região. Não, fulano de tal vai lembrar de mim lá, vai orar. Não, peça oração na igreja. Não, alguém vai me estender a mão lá. Não, irmão, clame ao Senhor, venha para perto. Por quê? Porque Deus também te deu uma família espiritual. E todos que estão na igreja, a Bíblia diz que nós somos um só corpo e compartilhamos de um só Espírito. Em Cristo Jesus nós somos uma família, herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, se há alguém entre nós que ainda não entendeu que é família de Deus, sinta-se família de Deus nessa noite, porque o Senhor nos tem chamado para tal. Olha como o mundo nos odeia. Família não vem de sangue, família não vem da vontade do homem para nós. Família vem em Cristo Jesus. Jesus disse, certa feita, chamando ele: olha, tua mãe e teus irmãos querem falar contigo. Ele disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Às vezes é melhor escutar um conselho de um irmão, de uma irmã na igreja, do que da nossa própria mãe, do que do nosso próprio pai, porque não servem a Deus. E às vezes a boca de quem não serve a Deus, mais fácil é de ser tomada pelo diabo. Aí vai te dar um conselho que vai atrasar as promessas de Deus na sua vida. E você pensa: meu Deus, podia ter procurado o pastor, podia ter procurado a irmã do centro de oração, podia ter buscado um homem, uma mulher de Deus. Então tome cuidado, porque nos é necessário passar também esse processo de deixar a parentela, de deixar a nossa cidade, de deixar os nossos amigos. Olha, você pode ser uma pessoa como eu, muito tímido. Às vezes você não faz muita amizade, mas não importa. O amor que Deus derrama através do Espírito Santo, você não precisa conviver com a pessoa todo dia, você nem precisa conversar com ela todo dia, mas quando você se encontra e ele é real, você saúda aquela pessoa com muita alegria. Se você fica sem ver durante anos alguém que partiu, foi criado aqui na sede, quando volta é uma alegria, você abraça, você quer contar histórias, você quer ouvir histórias, porque esse é o verdadeiro amor derramado pelo Espírito Santo de Deus. Provérbios capítulo 17, versículo 17: o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce um irmão. Você tem aqui do seu lado alguém que pode interceder pela sua vida. Você não precisa buscar em outro estado, em outra igreja, em outro continente. Não, está aqui. As pessoas que Deus tem levantado estão perto de ti, para interceder por você na angústia, para interceder por você na necessidade, para estar lutando contigo, para se alegrar quando você vencer, mas também para estar triste contigo, porque há dias também de angústias. Nem só de alegrias vive o crente, mas também nem só de pelejas. A vida é assim. Você já viu no médico como bate o coração? Uma hora ele está lá em cima, uma hora está lá embaixo, uma hora está lá em cima, está lá embaixo. São as pulsações do coração. Mas se ele ficar contínuo, quer dizer que morreu. Então a vida do crente é assim. Às vezes é alegria, às vezes é uma tristeza, às vezes é uma vitória, às vezes é uma queda. Mas você está vivo. Deus tem te preservado, longe da tua família,
Mas Ele disse para ti que Ele seria a tua família. Ele tem sido, porque Ele tem te guardado, Ele tem te suprido em todas as tuas necessidades. Ele colocou homens e mulheres de Deus ao teu lado, para que quando você sentir falta, esteja alguém ali clamando contigo em oração. Louvado e agradecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abraão teve que recomeçar a sua vida numa terra estranha. Imagina, uma mudança, ela causa perdas financeiras. Quando você vai mudar, se você não tiver condições de vender os seus, de transportar os seus bens, você vai ter que vendê-los. Não tem como ficar para trás. Causa perdas. Mas Jesus te deu uma promessa, e você não se importou com os bens que você tinha. Você abriu mão. Tudo isso é a prova da sua fé. É você sendo provado como ouro no fogo, e às vezes nem tem percebido o quanto você já avançou com Cristo, o quanto você já avançou com Deus, e o diabo tem lançado dardos para que você pare, para que você desista. Às vezes o diabo vem para dizer: olha só, você não conquistou nada. Mas é mentira, ele é mentiroso. Você tem conquistado o maior bem que existe. Não é uma casa própria, não é um carro novo, mas é a salvação da tua alma. Porque todos aqueles que estão vivendo para Jesus estão carregando em si essa promessa, que se perseverarem até o fim, vão ganhar a coroa da vida eterna. Louvado e agradecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abraão também teve perdas. Abraão também teve que abrir mão daquilo que era financeiro, mas Deus o prosperou. Há um tempo determinado para todas as coisas, diz Provérbios. Há um tempo de Deus. Há um tempo do Senhor tomar a sua causa nas suas mãos. Eu sei que está doendo, eu sei que o processo é árduo, eu sei que ele não demora dias, nem meses, às vezes são anos. Mas o Senhor tem para dizer para mim e para você que Ele vive. E viva estão as tuas promessas esta noite. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Quando Satanás vier para dizer: você não tem bens algum, você não conquistou ainda sua casa, seu carro, você ainda não tem uma porta aberta, você se levanta como Jó, que lá no capítulo 19 e versículo 25 diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará sobre a terra. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se levantará por você. Você não vai precisar da mão do advogado, do juiz, porque tem o advogado dos advogados, tem juiz justo que vai tomar a tua causa, mas é necessário a sua fé ser aprovada no processo. Não desista, não pare. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10: como nada tendo, mas possuindo tudo. É assim a vida do crente. Era alguém olhando para Abraão quando Deus mudou o nome dele. Qual é o seu nome? Abraão, pai de multidões. Qual é o seu nome? Sara, mãe de nações, mas não tem filhos. Como pode ser isso? Porque aqueles que não fazem parte da tua promessa nunca vão entender, nunca vão conseguir enxergar o que Deus há de fazer, porque não depende de mim e de você, depende daquele que nos chamou. Alguém estava olhando para Abraão dizendo: olha aí, ó, se chama pai de multidões, não tem nem filho. Tem alguém que tem uma promessa, às vezes financeira, e alguém está olhando dizendo: mas não tem nada, vive de aluguel, vive pedindo emprestado. É alguém com uma promessa de filhos, mas não veio. É alguém com uma promessa de casamento, mas não se cumpriu. Mas Deus está aqui para dizer para mim e para você que andar com Deus aos olhos do mundo é como se nada tivesse em nossas mãos,
mas em nosso interior, possuindo todas as coisas em Cristo Jesus. Porque Deus guardou em vasos de barro um grande tesouro. Esse tesouro está aqui para mim e para você, para nós alcançarmos pela fé. Não fique olhando para as circunstâncias que estão dizendo que as promessas de Deus não condiz, porque a fé não condiz com a razão. A fé dizia para Sara: você não gera mais. A razão dizia para Abraão: você é velho, tua semente não tem força. Mas a fé dizia: há um Deus do impossível, que faz da estéril mãe de filhos. Aleluia. É esse Deus que nós temos servido. É por esse Deus que você deixou todas essas coisas. E a palavra de Deus vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 17: o justo viverá pela fé. Aleluia. Não é para que você venha a confiar nas suas forças. Não, eu vou fazer e vai acontecer a promessa. Eu vou tomar um atalho, eu já sei um jeitinho. Você vai dar com os burros na água. Você tem que confiar em Deus, descansar em Deus, esperar em Deus, porque foi Ele que te prometeu, não foi nem você que pediu. Aleluia. Quando Ele chegou para dizer aonde Ele queria te levar, o que Ele faria através da tua vida, você não dobrou o seu joelho para pedir a Deus, mas já estava nos planos de Deus. Ele já tinha preparado para ti, e Ele está te preparando. E é necessário esse processo. Mas por favor, não desista. Abraão deve ter sido humilhado, até dentro da sua casa. Pai de nações, um homem sem filho. Alguém está olhando às vezes para essa casa e dizendo: agora ele cultua naquela igreja. Não tem nome, não tem aparência, não tem nem ar-condicionado. Estão dizendo que é de Deus, mas Jesus nasceu aonde, meus irmãos? Ele não nasceu no palácio, ele não estava diante de Herodes, num cesto de marfim, banhado a ouro e pedras preciosas, mas em uma manjedoura a céu aberto, debaixo das estrelas do céu, nasceu o teu Redentor. Aleluia. E você está reclamando do processo, e o processo que Jesus passou por você. Ele teve de passar fome e sede, ele teve de vir humilde, pobre, ele teve de deixar o seu pai, e ele e o pai sempre estiveram juntos, se amavam, não podiam ser separados. Mas quando ele diz: pai, passa de mim esse cálice, é porque no momento em que ele fosse crucificado, ele representaria o meu e o teu pecado, e nesse momento o pai não podia estar nele, porque o pai não tem comunhão com o erro, com o pecado, e a Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. E você está aí murmurando, dizendo: as promessas não chegam, Deus não cumpre. Mas lembre-se que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você pode dormir essa noite achando que nada vai mudar no dia de amanhã, mas quando você acordar, será surpreendido pelo poder de Deus na sua vida, porque a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria certamente vem pelo amanhã. Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que viver de maneira a trazer em nós, como diz Gálatas capítulo 6, versículo 17: trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quando alguém for ver a tua história, quando você estiver aonde Deus determinou que você vai estar, não pelas suas forças ou capacidades, mas porque Deus te prometeu, você vai contar a tua história.
Um dia eu tive que dobrar o joelho na frente da geladeira e clamar a Deus, provê, Senhor, e Deus proveu o alimento. Um dia eu tive que pegar as contas e começar a chorar pela madrugada, dizendo, Senhor, paga as contas, e o dinheiro apareceu. Um dia eu estava doente, sem dinheiro para um remédio, mas de repente eu falei ao Senhor, seja meu médico, venha visitar a minha saúde. Ele veio e repreendeu a enfermidade. É assim que você está trazendo as marcas de Cristo em teu corpo. Para que quando você se assentar entre os príncipes da terra, o teu coração não mude para com Deus. Para que a soberba não te alcance, é necessário passar o processo. Porque a Bíblia vai dizer que Abraão foi um homem bem sucedido, teve seu filho, e quando Deus pediu seu filho, ele estava disposto a dar, ao ponto do hino que foi cantado, que a fé de Abraão era tão grande em Deus, que ele diz, eu mato meu filho, mas da morte Deus pode suscitar Isaac de novo. Às vezes alguma coisa que aconteceu e você parou o teu ministério, você não quer mais passar as revelações, você não quer mais orar pela madrugada, não quer consagrar o jejum, mas essa noite tome essa fé, que o justo viverá pela fé, porque Deus pode levantar das cinzas e do pó as tuas promessas, aleluia. Ele pode te fazer voltar de novo, mas não do mesmo jeito. Mas irmão, eu dirigia a obra, irmão, estava assim, eu passava revelações, eu orava, Deus respondia, eu orava, a enfermidade era repreendida. Como que eu vou voltar? Lembre-se que não há nada demasiadamente difícil para Deus, e que a palavra que Deus tem para mim, para a tua vida hoje, é que se você crer que Ele pode levantar de novo o teu ministério, você vai viver na tua vida essa palavra que diz, a glória da segunda casa será maior que a da primeira, aleluia. Deus veio aqui essa noite para consolar o teu coração, que já estava cansado de passar este caminho e não enxergar as promessas de Deus. Deus veio aqui para renovar a tua fé, a tua esperança e o teu amor nele, para dizer que Ele não desistiu da tua vida, da tua alma, para dizer que Ele não excluiu as promessas que Ele fez, mas que permanecem vivas, e que depende de nós nessa noite, se ainda conseguimos olhar para Jesus, para dizer, eu creio no Senhor, faz em mim como bem parecer aos teus olhos. Cumpre de novo na minha vida. Eu me humilho, eu confesso que de mim mesmo não tenho nada, mas eu creio em Ti. Eu posso não estar vendo, mas eu não fui chamado para ver, eu fui chamado para crer, aleluia. Antes de uma maneira que se cumpra em sua vida o que está escrito em 1 Pedro capítulo 1 versículo 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Tudo que você tem passado está sendo escrito diante de Deus. Cada enfermidade que você vence pela fé, cada abandono que você faz pela fé, desde o momento em que você abandonou seus deuses, abandonou sua família, abandonou sua cidade, abandonou seus amigos, abandonou seu emprego, abandonou tudo por Jesus, está sendo escrito tudo para que naquele dia Deus pegue nas suas mãos toda a sua fé e pese como ouro no fogo para te galardoar, porque o Senhor diz que é fiel e há de entregar os galardões àqueles que vencerem. Glória a Deus, aleluia, porque não merecíamos nada, mas Ele, por amor de mim e de ti, não só nos salvou, mas ainda nos prometeu honra, glória, glória, glória na sua presença, aleluia. E era para você estar glorificando a Deus, era para você estar crendo no que está sendo pregado aqui esta noite.
sonho. Porque se você sair daqui e olhar novamente para as dificuldades que você tem encontrado no caminho, você vai perecer. Você não vai suportar. Todos que olharam para a dificuldade naufragaram. Pedro olhou para a dificuldade de um mar revolto. A Bíblia diz que enquanto Jesus chamou a Pedro, Pedro estava fixado os olhos em Jesus. Ele caminhou sobre as águas. Enquanto nós olhamos para Jesus, nós vivemos o sobrenatural de Deus na nossa vida. Mas quando Pedro se deparou que as águas eram turvas, turbulentas, ele afundou. Pedro era pescador. A Bíblia mais à frente vai dizer que Jesus estava na praia e Pedro saltou nu do barco e nadou. Pedro sabia nadar, mas o medo fez Pedro esquecer até o que ele sabia de fazer. Quando ele naufragou, ele dizia: Senhor, salva-me! Mas você sabe nadar, Pedro? Vai nadar, Pedro! Pedro está desesperado. Você está olhando as circunstâncias da sua vida e está esquecendo de fazer o que o crente sabe: orar, jejuar e beber. Aleluia! É assim que você vai vencer. Não tem outro caminho. Tem que ter na luta da oração, tem que estar se humilhando com jejum e tem que meditar na palavra de Deus para alimentar a tua alma. Louvado e agradecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tudo isso para quê? Para que a palavra de Deus mais uma vez se cumpra. Tiago capítulo 2 versículo 26. Porque assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. É necessário ter fé, mas também ter obras diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite com palmas de glória a Deus.